Olá, seja bem-vindo a mais nova edição do projeto Letras em Foco. Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa atividade virtual do projeto Letras em Foco, da Universidade Federal do Amazonas, da Faculdade de Letras e do Grupo de Pesquisa Greenplexa, que é o grupo de estudos de metáforas e pesquisas sobre língua e literatura de expressão amazônica. Sejam bem-vindas as comunicadoras, Maria Alice, Glória Alegria, Ana Isabel, Amana. A gente começa com a mestranda do PPGL da UEA, da pós-graduação de Letras e Artes da Universidade do Estado do Amazonas, Maria Alice Costa da Silva, que é mestranda na linha de pesquisa Linguagem, Discurso e Práticas Sociais, especificamente na análise do discurso francesa. Também é graduada em Letras pela mesma instituição. A comunicação de Maria Alice tem como título O Feminismo na Agenda da Mídia, uma análise discursiva sobre as lutas das mulheres em campanha no jornal digital É o País Brasil. Passo agora para Maria Alice, uma ótima comunicação, Alice. Obrigada. Boa tarde a todos. Como a professora informou, me chamo Maria Alice e venho apresentar aqui a minha pesquisa, no mestrado, que eu vou desenvolver a dissertação. Então, ainda é basicamente um anteprojeto, apesar de que ela já tem alguns resultados parciais que foram desenvolvidos no TCC. Então, a minha dissertação é uma extensão do meu trabalho de conclusão de curso. Está dando para me ouvir bem? Eu gostaria de um retorno. Sim, Alice, está tudo bem. Estamos te ouvindo perfeitamente. Obrigada. Bom, a minha pesquisa, então, é financiada pela FAPEAM, e desenvolvida no programa de pós-graduação em Letras e Artes da UEA. Ela tem como base teórica a análise do discurso de língua francesa. Bom, o recorte do tema é o jornal É o País Brasil, ele é estritamente digital aqui. Ele teve início em 2013 e em 2019 ele lançou uma campanha chamada E Você o que Pensa? Nessa campanha, ele organizou matérias que ele publicou acerca de 5 eixos, que são esses que vocês podem ver aí na última linha. E dentre esses eixos tem o eixo feminismo, e aí ele coloca alguns tópicos, que ele abrange algumas pautas feministas. E a minha pesquisa investiga como ele se posiciona em relação a essas pautas, quais são as pautas que o jornal está colocando, qual é, no caso da agenda da mídia desse jornal, que ele devolve para a agenda da sociedade. Objetivo é analisar o discurso sobre, especificamente, as lutas das mulheres, construído pelo jornal em sua trajetória de 2013 a 2019, no eixo da campanha mencionada, buscando identificar como uma grande mídia pró-democrática, no caso, tem uma postura progressista, noticia as questões e pautas feministas atuais. Objetivos específicos: caracterizar a campanha lançada pelo jornal, procurando relacionar as suas condições de produção, analisar o posicionamento do jornal em relação às lutas das mulheres no Brasil, a partir da materialidade linguística presente nas matérias. Então, a partir dos enunciados. Verificar a abordagem feita pelo jornal a respeito do tema feminismo e qual o enfoque que ele dá à mulher, a sua fala e a sua perspectiva. No caso, na problematização, eu procuro responder algumas dessas perguntas. Por exemplo, quais fatos políticos atuais do Brasil podem estar relacionados ao surgimento da campanha, a motivação? Se as matérias abrangem a diversidade de lutas de mulheres nas diversas camadas sociais e étnicas do Brasil, no caso, se ela abrange os diversos feminismos, ou apenas a uma classe específica, uma classe dominante, e se trata-se realmente de cobertura preocupada com as lutas das mulheres relacionadas às estratégias mercadológicas. Tudo isso através do discurso que é veiculado nas notícias. Aqui um referencial teórico, então ele tem 3 eixos, que é a análise do discurso, no caso o meu referencial metodológico, com Pechet, Curtini, e também eu precisei recorrer à análise do discurso dialógica, por conta dos discursos citados, que aparecem muito nas notícias. Tem muita citação direta e indireta. Direta principalmente se está relacionada à vítima,
Então, ele dá bastante voz às vítimas. Isso já veio dos resultados das minhas análises. Bom, o método de pesquisa da AD francesa, rapidamente explicando, ele tem 3 pilares, que é a linguística, a psicanálise e a ideologia. Né? Então, a partir da materialidade linguística, dos enunciados, a gente consegue observar a materialidade histórica, no caso, a ideologia daqueles sujeitos enunciadores. Né? E no caso, o sujeito enunciador que nós estamos investigando é o jornal, são os jornalistas do jornal como um todo. E não necessariamente a fala das pessoas que são trazidas, né, dos entrevistados. Porém, isso também gera um outro material, que aí, no caso, eu analiso através do Voloshinov. Feminismo, eu trouxe a Maria Amélia de Almeida Telles, a Amelinha. Ela é bastante conhecida como feminista, militante, e o livro dela é o Breve Histórico de Luta das Mulheres no Brasil, é de 93, mas eu estou usando a versão de 2017, ela é um pouco mais atualizada, e aí ela vai traçar o histórico de luta das mulheres no Brasil e vai falar sobre a perspectiva da imprensa desde que essas lutas começaram a ser noticiadas. E no jornalismo digital, o ponto principal é o conceito de agendamento ou agenda 7. O agendamento trabalha com a teoria, com a hipótese, né, de que é a agenda da mídia que influencia a agenda da sociedade. Então, o que a mídia está colocando, no sentido de que ela é seletiva, então ela escolhe o que aqueles seus leitores presumidos devem ler ou querem ler. Então, é isso que a gente quer descobrir, qual é a agenda desse jornal a respeito do feminismo. Eu trouxe aqui só para conceituar um pouco o que seria feminismo, qual a perspectiva que eu adoto, que é a da Maria Amélia, e ela conceitua o feminismo como uma filosofia universal que considera a existência de uma opressão específica a todas as mulheres. Ele assume formas diversas conforme as classes e camadas sociais dos diferentes grupos étnicos e culturas. E em seu significado mais amplo, o feminismo é um movimento político. Então eu tomo aqui o feminismo como um movimento político que é contra a opressão e etc. A Maria Amélia divide aqui as lutas das mulheres em 2 tipos, movimento de mulheres e movimento feminista. Nas minhas análises, eu já encontrei notícias referentes a esses 2 tipos de movimentos, e ela conceitua o movimento de mulheres como ações organizadas de grupos de mulheres que reivindicam melhores condições de vida, de trabalho, num determinado local. Então, é um grupo localizado de mulheres lutando por algo que vai beneficiar a sua comunidade, por exemplo. E o movimento feminista já é um movimento mais amplo e que está disposto a conseguir melhorias e etc. para todas as mulheres, em teoria, né? A gente sabe que tem muitas questões de raça, de classe, que infelizmente não, às vezes não é levado em conta. Mas é isso que, em teoria, seria o movimento feminista, algo mais abrangente. O corpus possui 23 matérias ao longo de 11 tópicos, e essas são algumas das pautas, né? Aborto, mulheres transgênero, violência de gênero, a primavera feminista, o assédio sexual, estupro e feminicídio. Na metodologia, minha análise vai incidir sobre enunciados produzidos pelo próprio jornal, então eu vou em busca daquelas orações, né, segundo o método de análise da AD, orações adjetivas, orações possessivas, orações negativas, em todas então é basicamente uma análise sintático-semântica, né, que a gente vai, a partir disso, encontrar os pré-construídos, conseguir perceber qual é a formação ideológica, a formação discursiva daquele enunciador. Analisar cada notícia em sua integridade, posteriormente, o discurso marcado, que é trazido pelo jornal, geralmente é o discurso da vítima em fala direta, citação direta, e, por fim, o posicionamento do jornal com base no uso do discurso citado e no enfoque que ele dá à mulher, a sua fala e a sua perspectiva em cada uma das lutas identificadas. Então, a primeira etapa da análise é perceber quais são as lutas que ele vai cobrir, né, que o jornal cobre ao longo desses anos. Isso aqui é o layout da campanha no site. Ela não está mais no site principal, mas se você digitar é o país, você é o que pensa, você encontra ainda esse espaço. Aqui é o textinho que está lá pequeno. A quem pensa, esse foi o começo, aí retorna a pergunta, e você o que pensa? Aqui é como ele coloca os tópicos. E aí, não sei se vocês conseguem ver, tem
uma frase sublinhada e onde tem o hiperlink para acessar a matéria que ele coloca aqui. Aí ele diz que no Brasil ele cobre sobre o feminismo desde 2013. Esse tópico foi que eu analisei no meu TCC, então eu já tenho resultados para esse aqui, só que eu não posso trazer nesse momento. E aí ele fala sobre a violência policial no Brasil. Então ele aborda a luta dessas mães, né, de 3 mães que perderam seus filhos para a violência policial no Rio de Janeiro, em comunidades, favelas. E aí ele foca muito na voz da vítima, ele traz muita fala dela em citação direta, e quem conhece sobre análise dialógica sabe que a citação direta é tomada como voz de autoridade, e ele traz sempre a voz da vítima para contrapor a voz da polícia, para fazer críticas ao poder público, às instituições. Então a gente quer saber se o jornal vai se manter se posicionando a favor da vítima em todas as outras matérias. E aqui a gente vê que tem uma questão relacionada à classe e à raça. Porém, nas análises, não encontramos o jornal mencionando isso. Tipo, são mães negras que perderam seus filhos, são crianças negras que estão sendo mortas. A gente não encontrou ainda referente a isso. E eu pretendo abordar na minha dissertação. Aqui são algumas das matérias, os títulos, que eles já trazem a citação direta desde o título, né? Desculpe invadir sua privacidade, mas preciso da sua ajuda para abortar. O mesmo amor que você faz um parto, você faz um aborto. Eu prometi ao meu filho que sua morte não ficaria impune. Uma das mães que perderam crianças de 10 anos. Falaram Marcos Vinícius, mas não vão me calar. Todas as matérias são bem fortes, assim, principalmente nesse sentido, e a vítimas. Aqui são mais algumas, eu não sei se eu tenho tempo para ler todas, mas seguem esse mesmo modelo. Aqui já é a minha análise prévia, no caso, analisando assim como que as notícias se mostram, e são textos de diversos gêneros discursivos, são notícias, artigos de opinião, entrevistas, fotoreportagens, série em vídeos. Elas são bem grandes, assim, acho que eles selecionaram, pelo menos na campanha, elas parecem, assim, dossiês, matérias que têm bastante dados, elas dão, assim, de 5 páginas, mais ou menos, até 6 páginas, de 8 a 14 parágrafos. São matérias assinadas, a maioria são assinadas, todas que eu analisei no TCC são assinadas, mas há também matérias não assinadas, de autoria feminina e masculina, e os jornalistas são recorrentes. Ao uso do discurso marcado, no caso, citação direta e indireta, uso de termos e palavras que dão ênfase à gravidade dos assuntos abordados, então eles vão usar termos como Terezinha saiu à porta de casa e encontrou os restos do seu filho esparramados. Então eles vão usar essa linguagem forte. A maioria das reportagens especiais foram publicadas no Dia Internacional da Mulher e em cadernos como Sociedade, Brasil, Violência Policial. Então não são matérias direcionadas especificamente para o público feminino, não é no caderno para mulheres. Então eles pretendem abranger um público grande, ou todo o público do jornal a respeito do tema feminismo. Essas são as minhas referências no meu trabalho como um todo. Eu não trouxe todas essas referências aqui. E eu acho que eu acabei usando menos de 15 minutos, não sei. Mas é isso. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, eu vou ficar bem feliz. Dando continuidade nas comunicações, né? A gente vai partir para a comunicação da Glória Alegria Coelho de Sá, que é a mestranda do PPGL da UFAM, né, na área de Linguística Aplicada. É formada em letras em Língua e Literatura Portuguesa e Francesa, professora da Secretaria de Educação do Amazonas. Tem como título da sua comunicação um estudo na prática de ensino de língua portuguesa para alunos surdos em escolas inclusivas de Manaus. Boa tarde, mais uma vez, boa tarde a todos. Quero agradecer pela oportunidade de participar da segunda rodada do projeto Letras em Foco. Eu já fui apresentada, eu sou a mestranda Glória de Sá, eu sou orientada pela professora doutora Grace dos Anjos Freire Bandeira, né, no PPGL, no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Amazonas. A minha área de pesquisa é Teoria e Análise Linguística.
linguística aplicada, baseado no Moita Lopes, 1996, que define a LA como uma área de investigação interdisciplinar que se centra na resolução de problemas da prática de uso da linguagem dentro e fora da sala de aula, ou seja, uma visão que traz implícita a preocupação com problemas de uso da linguagem situados em contexto da praxis humana. Eu gosto de trazer essa referenciação, né, para situar a minha pesquisa na linguística aplicada. A contextualização da minha pesquisa, que levou ao tema, eu esqueci de, nessa falha aqui do início, eu esqueci de dizer o título da minha pesquisa, que é um estudo da prática de ensino da língua portuguesa para alunos surdos em escolas inclusivas. A professora Norma disse na apresentação. As motivações que me levaram ao tema, né, que é o ensino-aprendizagem de língua portuguesa como segunda língua para alunos surdos em escolas inclusivas, vem de uma contextualização que começou quando eu estava ainda na graduação do curso de Letras de Língua Portuguesa na UFAM. Na ocasião do estágio supervisionado do ensino fundamental anos finais, eu presenciei uma cena, né, que me fez refletir sobre como deveria ser o ensino de língua portuguesa como segunda língua para alunos surdos, né? Haja vista que alguns surdos usam a Libras, então, se eles usam a Libras, né, como deve ser esse ensino para eles? Então, começou aí esse meu interesse por querer pesquisar, por querer ler mais sobre essa questão do ensino do português para alunos surdos. Aí passou-se um tempo, fui fazer especialização, já era professora de língua portuguesa, eu fiz uma disciplina, o título era Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa para Estudantes com Necessidades Educativas Especiais. Nessa disciplina, o nosso professor, ele é educador de surdos, ele é intérprete de Libras, e o foco da disciplina foi no ensino do português como segunda língua para alunos surdos. A avaliação da disciplina consistia em fazer um material didático diferenciado, né, uma sequência didática para alunos surdos. Eu não tive muitas dificuldades em preparar esse material, né, porque, assim, na sala de aula eu percebi que alguns professores, mesmo com explicações, mesmo com algumas leituras, eu percebi que eles tinham dificuldades em entender, em compreender como se dá esse ensino, né? Então, como eu também sou formada em língua estrangeira e tenho experiência também com língua estrangeira, eu não tive muita dificuldade, fiz associação como se o aluno surdo fosse um estrangeiro, né? Já que ele usa Libras, né? Alguns usam a Libras, eu tomei essa perspectiva de como se ele fosse um aluno estrangeiro, né? Consegui fazer o material didático e apresentei o material didático na disciplina e, consequentemente, o professor ele me convidou para fazer o TCC com essa temática. Logo depois, eu fui trabalhar na modalidade EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Eu tive uma pequena experiência com classe comum regular, onde havia uma aluna surda. Então, eu percebi que, nesse momento, as observações que eu fiz, o material que eu fiz, agora eu estava na prática, né? Então, eu percebi que o quão é difícil, né, o professor, em sala de aula, com alunos ouvintes, onde há um aluno surdo, né? Pois não tem material didático adaptado para esses alunos, não tem material didático. Na sala onde eu mediava os conteúdos, não tinha intérprete, tinha uma intérprete, só que ela havia saído da escola, não tinha intérprete, então eu tive que estudar um pouco mais, eu tive que ler, eu tive que adaptar o material para poder contemplar a aluna, para ela não se sentir excluída, porque às vezes o que acontece quando se tem um aluno surdo, os professores, né, digo isso, porque eu já presenciei, os professores pedem para tirar o aluno
da sala de aula e encarregam o intérprete de fazer a mediação dos conteúdos, né, com argumentos de que o aluno não está compreendendo, não está entendendo e vai atrapalhar as aulas, etc. Né? São várias coisas que acontecem na sala de aula. Então, toda essa contextualização, essas motivações fizeram com que eu me questionasse sobre quais os métodos e estratégias que são utilizados pelos professores de português para ensinar a LP no contexto da sala inclusiva com os alunos surdos, e como eles aprendem, né, frequentando a mesma sala com os ouvintes. Quais as dificuldades enfrentadas pelos professores para ensinar os alunos surdos junto de alunos ouvintes e quais as dificuldades daqueles quanto ao aprendizado. Como a SEDUC, né, porque vai envolver a questão das escolas públicas, então eu coloquei nesse meu questionamento, que são as hipóteses, como a SEDUC, embasada nos documentos oficiais, auxilia os professores de língua portuguesa que trabalham com alunos surdos matriculados em sala de aula regular com alunos ouvintes. Esses questionamentos, né, fizeram com que eu quisesse estudar mais, quisesse pesquisar mais, e eu levei essa problemática para o mestrado, e eu justifico o meu trabalho, né, da seguinte forma, que esse trabalho que eu estou pesquisando, é uma pesquisa em curso, ele vai contribuir para os estudos na área de linguística aplicada, ele vai ratificar outras pesquisas existente com suas devidas perspectivas, que também explica esse processo do ensino-aprendizagem em outras regiões do Brasil, como já foi pesquisado por Dias Júnior, como já foi pesquisado por Dias Júnior, 2010, Faria 2017, Freitas 2014, Mendes 2015, Pinto 2011, Silva 2016, Siqueira 2015, Souza 2016. Mesmo com essas pesquisas, né, cada um desses pesquisadores chegaram a resultados e conclusões e dizem que é necessário se pesquisar mais para se entender melhor essa contextualização do ensino da língua portuguesa para alunos surdos. Uma outra justificativa seria refletir para que nós possamos, uma possibilidade de modificar a realidade vivida tanto pelos professores quanto pelos alunos neste contexto do ensino do português para aluno surdo no contexto da educação inclusiva. Eu trago como objetivo geral analisar o ensino-aprendizagem da língua portuguesa escrita como segunda língua para aluno surdo nas escolas comuns da rede regular de ensino no contexto da inclusão, e como específicos, descrever as práticas dos professores de língua portuguesa em relação ao ensino do português como L2 para alunos surdos matriculados em sala de aula regular, analisar o processo de aprendizagem de leitura e escrita do português como L2 para alunos surdos matriculados em sala de aula regular e analisar o que os documentos oficiais determinam em relação à educação de alunos surdos em escolas comuns da rede regular de ensino. Na minha fundamentação teórica, eu trago algumas reflexões e alguns apontamentos, né, sobre o ensino de língua portuguesa na escola, como ele está pautado, né, numa perspectiva tradicional, com ênfase no ensino da metalinguagem, apoiado em autores como Antunes, Faraco, Geraldi, Pocente e Travalha. Geraldi 2011, página 45, ele faz ele situa como encontra-se o ensino da língua portuguesa no nosso contexto. Parece-me que o mais caótico da atual situação do ensino de língua portuguesa em escolas consiste precisamente no ensino para alunos que nem sequer dominam a variedade culta, de uma metalinguagem de análise dessa variedade, com exercícios contínuos de descrição gramatical, estudo de regras e hipóteses de análise de problemas que mesmo especialistas não estão seguros de como resolver. Então, nesse excerto, Geraldi, ele explica como encontra-se a situação do ensino da língua portuguesa, né, como ele diz, pautado numa perspectiva tradicional, com ênfase em metalinguagem,
com ênfase em metalinguagem, e ele diz que mesmo especialistas, né, não conseguem resolver essas, vamos dizer assim, tarefas, né, baseadas no tradicionalismo, não conseguem resolver. Eu trago essa citação do Geraldi porque, da mesma forma que os alunos ouvintes, eles vão encontrar desta forma o ensino, dentre esses ouvintes, há alunos surdos. Então, da mesma forma como eles serão ensinados, o aluno surdo também será ensinado. Então, se o aluno ouvinte é ensinado dessa forma, né, com metalinguagem, com nomenclaturas, com exercícios insossos, né, como diz Faraco 2009, como é que, se os alunos ouvintes, eles são... se eles aprendem dessa forma, né, como é que os alunos surdos, né, que usam a Libras, ou não, em alguns casos, como é que eles vão aprender, como é que eles vão significar os conteúdos que são ensinados. Com relação à questão do ensino da língua portuguesa para alunos surdos, eu problematizo o ensino de LP citando Dorziá e Figueiredo e Pereira. Pereira, ela ratifica o excerto de Geraldi e diz como está a situação do ensino para o surdo. Ela diz com esse trecho. Visando o aprendizado da língua portuguesa, o professor iniciava com a exposição dos alunos surdos a palavras e prosseguia com a utilização destas palavras em estruturas frasais, primeiramente simples e depois cada vez mais longas e morfossintaticamente mais complexas, por meio de cópias, ditados, exercícios de repetição e de substituição de elementos da frase. Esperava-se que os alunos memorizassem as estruturas frasais trabalhadas e as usassem. Quando eram apresentados textos, mesmo eram curtos, com vocabulários e estruturas frasais, adaptados pelo professor ao nível linguístico dos alunos. Então, Pereira, baseado também em Geraldi, cita como a condição a situação do ensino do português para aluno surdo, né, que baseado na concepção de código, da mesma forma que é passado para os ouvintes, é também passado para o aluno surdo, né, o ensino de nomenclaturas, de metalinguagem, o ensino de palavras, com o intuito de que os alunos memorizem, né, para aprenderem cada vez mais vocabulários, cópias, ditados, muita repetição. No caso de alunos surdos, né, como eles não têm eles usam a Libras, não têm o português como primeira língua, né, alguns professores tentam adaptar textos, né, textos desarticulados, textos sem significado, textos que não levam em consideração os usos da língua. Então, toda essa contextualização, ela não leva aos alunos fazerem os usos linguísticos de maneira competente, né, de usar a língua de forma competente, como enfatiza Travalha na sua obra. Com relação à questão da educação de surdos, Salles e outros, e Medeiros e Graff, elas orientam que o ensino de língua portuguesa para alunos surdos deve ser organizado tematicamente, não gramaticalmente. 2 minutos. Iniciar com questões mais concretas, imediatas e conceitualmente simples, para posteriormente propor questões de compreensão mais abstrata. Então, essas autoras, elas dão propostas de como organizar o ensino para os alunos surdos. Também trago no meu trabalho das leis, né, que vão regulamentar a educação para as pessoas com necessidades educacionais especiais. Aqui, no caso, entra os alunos surdos, né. Nós temos a Constituição Federal de 88, né. 2 minutos, professora Glória. Tá. A Constituição Federal de 88, né, que diz que o dever
fala da questão do dever do Estado com a educação especial, né? Ele garante a educação especial. A Declaração de Salamanca é uma recomendação, né, que traz também a questão de recomendar escolas inclusivas, adaptações nos estabelecimentos para a educação inclusiva, e ela foi o modelo para a LDB 9.394/96, e o decreto 5.626/2005, que trata da questão da inclusão do aluno surdo nas escolas comuns. A minha metodologia, ela está em percurso, né, e ontem, em reunião com a minha orientadora, né, ela nos colocou dizendo que talvez tivéssemos que fazer algumas adaptações por conta da situação, do nosso contexto. Essas são as minhas referências, né, que trago aqui na minha apresentação. Agradeço a participação de todos, e no final, se alguém tiver alguma pergunta. Vamos dar continuidade às comunicações, né? Agora, a acadêmica de letras, português e francês da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ana Isabel de Oliveira Luz, que tem como objeto de pesquisa a Carolina de Jesus. E ela vai apresentar o seu artigo intitulado Cárcere de Carolina de Jesus, o anonimato, a breve fama e o esquecimento. Como bem disse a professora Norma, eu sou Ana Luz, eu sou estudante de letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a minha pesquisa ela é sobre a Carolina de Jesus, ela fala sobre mulheres negras na literatura brasileira, e o meu artigo é sobre o cárcere da Carolina de Jesus, o anonimato, a breve fama e o apagamento. Essa pesquisa, até então, eu vinha desenvolvendo sozinha, mas neste mês, a professora Irma Risini, da Faculdade de Educação, da UFRJ, ela vai ser, a partir desse momento, ela vai ser minha orientadora. Pode passar o slide, por gentileza, Josi? Pois bem, vamos falar sobre Carolina de Jesus. A Carolina de Jesus é esta linda senhora que está nessa foto, e eu gosto de falar sobre a Carolina destacando alguns momentos da vida dela, para a gente entender. Porque o meu artigo, ele se objetiva a criar um cenário histórico-temporal capaz de expressar essa personalidade carolina, entendê-la na época em que ela se tornou um fenômeno literário e nos dias atuais. Para a gente entender a questão do apagamento das pessoas negras na literatura brasileira e também como funciona essa literatura, como ela se constitui. Então, a Carolina de Jesus, ela nasceu em Sacramento, cidade do interior mineiro, e ela tinha uma personalidade complexa. Essa personalidade complexa da Carolina é um fato muito interessante que me motiva a pesquisar sobre ela. Porque o que ocorre? A Carolina, ela teve pouca instrução escolar e ainda assim, na sua vida adulta, ela tinha um enorme senso político, social, entre diversas outras características. E então, nessa formação carolina da criança à mulher adulta, nós temos uma Carolina que tem um diagnóstico de poetisa ainda criança. Quando a Carolina era criança, ela era muito curiosa, ela era muito interessada nas coisas. E aquilo, para aquela cidade pequena, interior, era algo muito exótico. Então, a mãe dela decidiu levá-la ao hospital e o médico diagnosticou a Carolina como poetisa. Ele disse à mãe dela que ela não tinha nenhuma doença, que ela era poetisa. E isso salvou a Carolina de certa maneira, porque deixou de ser um problema e passou a ser poetisa. E também, mesmo que ela não soubesse o que era ser poetisa, futuramente ela viria a descobrir. Outras coisas interessantes são também, por exemplo, a escolaridade da Carolina. A Carolina, ela teve apenas 2 anos de grupo escolar. Ela entrou e saiu da escola a contragosto, e nesse processo ela aprendeu a ler e não parou mais. Aprendeu a ler e a escrever. Nesses 2 anos, que foram pagos pela patroa da mãe da Carolina, ela ouviu o nome dela pela primeira vez, porque quando criança ela não era Carolina de Jesus, ela era Betita, a criança Betita. E então, na escola, ela ouviu o nome dela a primeira vez e passou a se reconhecer como Carolina. Esse é um fator interessante
e que eu busco pensar sobre e discutir ele na minha pesquisa, porque o apagamento do nome para pessoas negras é algo muito marcante. E nesse caso, principalmente, porque a Carolina ela não tinha uma noção de figura própria. E, posteriormente, viriam a apagar isso também. Após isso, também, desses anos escolares e todas essas coisas, dessa formação da leitora Carolina, em determinado momento, a Carolina foi presa a primeira vez, porque isso já adolescente, porque ela estava lendo um livro, e isso, de fato, na época seria um crime, né? E a segunda vez, que foi a prisão que motivou ela a sair de Sacramento e ir para São Paulo. Então, é outro momento marcante da vida da Carolina que nós precisamos pensar sobre. Porque essa segunda prisão foi o segundo momento em que Carolina ouviu o seu nome. Ela foi presa junto à sua mãe, que na tentativa de defendê-la acabou sendo presa também. A motivação foi porque assumiram 100 cruzeiros de uma igreja e a acusada foi a Carolina e não tinha como ela se defender. E aí ela ficou presa durante dias, privada de comida, de água, todas essas coisas. E em determinado momento, já desejando morrer, ela ouviu seu nome mais uma vez, dizendo que ela seria liberta. Após isso, após saírem da prisão, a mãe dela falou para ela ir para outro lugar, porque Sacramento não gostava dela, as pessoas não gostavam dela. Foi então que Carolina, com muita dificuldade, mudou para São Paulo. E em São Paulo, ela seguiu esse sonho de ser uma poetisa. Ela trabalhou em diversas coisas, mas o que ela gostava de fazer era escrever, era ler. E ela fazia isso muito bem. Carolina também se tornou carteadora de papel. E na favela do Canindé, que crescia às margens do rio Tietê, ela morava com seus filhos e lá escrevia todos os dias os seus diários, contava sobre a sua vida, sobre a sua vivência enquanto mulher negra, sobre sua vivência enquanto mulher negra moradora de uma favela. Ela tinha nela essa coisa da escrita autoral que posteriormente iria ser tirada dela. Porque quando o Aldair Dantas, que foi um jornalista que descobriu Carolina, entre aspas, né, porque Carolina já estava pronta, ele só deu a visibilidade, ele foi fazer a primeira reportagem dele na favela do Canindé. Chegando lá, ele viu a Carolina e pensou, por que não uma mulher negra moradora da favela contando a história dela sobre a favela, a vida dela na favela? Por que não publicar isso? E aí ele reuniu todos os diários da Carolina e publicou O Quarto de Despejo em 1960. É interessante pensar que, quando teve essa publicação, a Carolina, ela quebrou muitas barreiras, porque ela estava contando sobre a vida dela em uma linguagem que tinha muitas marcas orais nos textos dela, né? E as pessoas estranhavam isso. E talvez tenha sido esse estranhamento que colocou a Carolina nesse lugar de algo extremamente exótico, que escreveu uma história, que escreveu algo. E foi então que a Carolina, neste momento, não pertencia a esse lugar de literatura da genialidade, que é um lugar em que, para você escrever algo, você precisa de determinados aspectos. Geralmente, quem ocupa esse lugar de literatura da genialidade são homens brancos, heterossexuais, que escrevem, às vezes, sobre pessoas negras, mas que não têm uma visão, que tem uma visão que as pessoas aceitam, mas que não conseguem ser, porque eles não são negros nem pobres. Geralmente, esses homens eles estão fazendo uma representação desses papéis. Pode passar, por gentileza, Josi? Então, a Carolina se tornou esse fenômeno e a mídia falava muito sobre a Carolina. Ela foi recorde de vendas. Mas aí tem a problemática de que não era a escritora Carolina. Era a mulher preta que escreveu um livro, a favelada que escreveu um livro, a catadora de papel que escreveu um livro, mas a Carolina de Jesus, ela não foi vista como uma escritora. E aí ela foi um fenômeno nacional e internacional, mas só naquele momento, no momento em que a mídia quis que ela fosse um fenômeno. E aí, em 1961, um ano após todo esse sucesso, ela publicou Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada,
e nesse momento ela já não tinha mais toda aquela visibilidade. Foi quando, então, começou a decadência e esse apagamento ainda vida da Carolina, porque as pessoas só consumiam um único livro. As pessoas se interessavam por esse fenômeno midiático, mas não pela Carolina. E ela morreu em Parelheiros, em 1977. Parelheiros, ela havia comprado um sítio lá, quando ela ainda tinha dinheiro, e simplesmente ela foi apagada. Esse apagamento e o cárcere da Carolina, ele aconteceu em vida e continua acontecendo quando nós não falamos sobre ela. E não falamos sobre ela enquanto escritora, mas falamos sobre os títulos apenas. Porque não adianta muita coisa nós conhecermos apenas alguns livros famosos dela, mas não chegarmos a ler, a entender que a Carolina não era só a Carolina do Quarto de Despejo. Ela tem um álbum musical disponível no YouTube, ela tem algum áudio que tá ligado e tá atrapalhando um pouco. Ela tem livros, contos, crônicas, coisas interessantíssimas. E aí, esse meu artigo busca apresentar essa Carolina de Jesus escritora. Pode passar, por gentileza? Ana. Oi, Ana. Vai até 15h50, tá? Tá bem. Faltam uns 4 minutinhos. Tá bem, perfeito. E essa aqui é uma representação básica de como a mídia publicava a Carolina. Lançamento do Diário da Favelada Carolina, isso no Diário da Noite, em 1960. E o Correio Paulistano também falou sobre os livros mais vendidos, Quarto de Despejo de Gabriela. Então, muitas pessoas, até determinado tempo atrás, conheciam Gabriela, mas não conheciam Quarto de Despejo. Ambos foram sucessos da época. Pode passar, por gentileza? Essa pesquisa se motivou com a pergunta que eu fiz. Quantas autoras negras eu conheço? Quando eu cheguei na faculdade de letras, eu não conhecia Carolina de Jesus e, na verdade, não conhecia nenhuma outra autora negra. Isso me preocupou muito, me fez pesquisar e, nesse momento, eu percebi que eu, enquanto uma mulher negra, precisava falar sobre as autorias negras e precisava falar sobre mim também. E, falando sobre a Carolina, eu me reconecto à minha história também. Pode passar, por gentileza? Então, tem esses objetivos, né, que são reconhecer corpos negros como pessoas intelectuais, validar os saberes negros, né, conhecer e analisar Carolina de Jesus e suas obras, assumir Carolina de Jesus como escritora, porque é o que ela é, expandir a visão de literatura para além de uma literatura da genialidade, reconhecer o processo de apagamento na vida da Carolina de Jesus e perpetuar as suas obras. Nós precisamos reconhecer que esse apagamento aconteceu, por que ele aconteceu. E aí, pode passar por gentileza, tem os desafios também, que são inúmeros. Enquanto eu pesquiso, essa pesquisa é uma pesquisa com atualizações constantes. Eu enfrento muitos desafios. Entre eles estão enfrentar o preconceito existente em torno da obra da Carolina de Jesus, construir espaço em meio a uma sociedade preconceituosa, visando dar visibilidade a autorias negras e retirar a Carolina do cárcere. Hoje, quando eu tenho essa possibilidade maravilhosa de falar sobre o meu artigo e principalmente falar sobre Carolina de Jesus, eu sinto que eu posso retirá-la do cárcere, porque não somente um cárcere metafórico, mas a Carolina hoje se encontra no Arquivo Municipal, as obras dela se encontram no Arquivo Municipal de Sacramento, que o prédio é a prisão antiga em que ela foi presa injustamente. Então, assim, nós estamos retirando-a deste cárcere, nós estamos falando sobre ela e tornando ela livre. Eu gostaria de finalizar lendo uma frase, um trecho de uma das obras dela. E após isso, vem as minhas referências. Então, eu já deixo meu agradecimento pela oportunidade. Espero que, de alguma maneira, isso contribua na construção desse pensamento novo sobre a Carolina. Muito obrigada. Irei ler. Escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada. Não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que iria angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Muito obrigada. Parabéns, Ana. Boa. Obrigada. Agora, para a gente dar continuidade, já tem alguns questionamentos. A gente vai também agora
para acadêmica de letras em língua espanhola da Universidade Federal de Minas Gerais, Amana Dias Colares, que atua também como professora de língua espanhola no Centro de Extensão da mesma universidade e tem experiência em teoria literária. Ela a sua comunicação tem como título Violeta Parra, Literatura, Oralidade e Performance. É com você, Amana. Gente, boa tarde para todo mundo. Agradeço muito a oportunidade. Gostaria muito de estar presente em Manaus nesse momento, mas a oportunidade já é igualmente válida, então agradeço muito. Eu preparei um texto para ler e logo após eu vou mostrar alguns slides que figuram um pouco as coisas que eu vou mostrar aqui no texto. Eu vou deixar o slide aqui só para não ter só a nossa cara na tela, né? Bom, a presente pesquisa surge em 2018 como projeto de monografia do curso de Letras Habilitação em Espanhol para obtenção do título de bacharel. Defendida no dia 5 de dezembro de 2018 e com orientação da professora doutora Sara Rojo, a pesquisa foi desenvolvida a partir dos conceitos de oralidade, literatura e performance para análise de 5 canções da artista Violeta Parra, escrita entre os anos de 1961 e 1966, sendo elas Yo canto a la diferencia, El pueblo, Que dirá el Santo Padre, Que he sacado con quererte e Maldigo del alto cielo. Dentro deste marco, o objetivo também é demonstrar a importância do papel da cultura popular e oral para a construção identitária e política do povo chileno a partir do contexto social, dos textos e da vida da artista. Violeta Parra nasce em 1917 na região rural de Biobío, no Chile, e começa seu próprio trabalho desde adolescente, e o desenvolve mais tarde com a compilação de canções populares e do folclore chileno que atravessa o país, marcando a importância da construção identitária coletiva que tem a cultura popular para o povo do Chile. Isso não apenas se realizou no campo da música e da literatura, mas também nas artes plásticas, como mostram seus bordados feitos em juta. Este é um aspecto chave para denominá-la uma artista performática. Acerca deste conceito, Diana Taylor, em seu livro O Arquivo e o Repertório, Performance e Memória Cultural nas Américas, de 2013, ressalta, abre citação, pesquisadores, artistas e ativistas em todas as Américas trabalham em conjunto em encontros anuais por meio de cursos interdisciplinares de nível de pós-graduação e de grupos de trabalho online para explorar como a performance transmite memórias, faz reivindicações políticas e manifesta o senso de identidade de um grupo. Para todos nós, as implicações políticas do projeto estavam claras. Se a performance não transmitisse conhecimento, apenas os letrados e poderosos poderiam reivindicar memória e identidades sociais. Fim da citação. Esta pesquisa parte da noção de que a arte latino-americana está intrinsecamente conectada a mecanismos de reafirmação dos processos identitários. O tema é de interesse pelo seu caráter de resistência e denúncia frente aos conflitos sociais e políticos recorrentes no continente. Conjuntamente, é investigada a noção de oralidade como aspecto característico e fundamental nas obras de Violeta Parra, fruto do contexto rural refletido por elementos muito presentes em suas obras. A oralidade como forma de resistência aparece na obra da artista como um componente que nega a norma padrão de escrita frente ao apagamento que silencia a cultura popular e despreza o folclore frente à ciência e à cultura dita culta e privilegiada. Vale ressaltar que o termo folclore, aqui empregado e utilizado pela própria artista para referir-se ao seu trabalho, carrega um sentido de resistência e empoderamento, e não de forma a usá-lo de maneira a generalizar a arte popular. Vemos a importância do surgimento do debate sobre a oralidade nas artes, especialmente na literatura, e o percurso que o termo tomou no século XIX, como pontua Paul Zumthor em seu livro Introdução à Poesia Oral, de 1997. Abre citação. Até cerca de 1900, na linguagem dos eruditos, toda a literatura não europeia era relegada ao folclore. Inversamente, a descoberta, no decorrer do século XIX, do folclore e do que se denominou, com um termo revelador, de literaturas orais, foi feita mais ou menos contra a instituição, exatamente quando a literatura se empenhava em investigar sua própria identidade, buscando auxílio na filosofia, na história e na linguística, e assentava irrecusavelmente um absoluto literário. Fim da citação. O trabalho de Violeta Parra é estudado também desde a perspectiva da performance, conceito que possibilita concretizar a análise das diversas obras da artista em sua natureza diversa e afastada das normas dominantes de escrita. Pelo deslocamento de vozes que Parra consegue trazer em suas canções e trabalhos visuais, como os bordados em juta, se considera que o lugar do imaginário camponês passa por um processo de transformação e toma forma em uma arte que tem como objetivo refletir o pensamento do povo.
O elemento da coletividade no fazer arte também é uma característica marcante da artista, marcada ao longo, justamente por sua posição politicamente marcada ao longo de sua carreira. A performance, portanto, aparece como elemento afastado das normas e como instância que marca o caráter multifacetado da arte neste contexto. Podemos afirmar que a importância que exerce Violeta Parra, não apenas a nível nacional, mas também mundial, por seu marco na música popular, é primordial para se pensar nos papéis impulsores da arte latino-americana, desde o século XX até o presente momento. Sua obra recopila e apresenta a cultura popular chilena desde uma perspectiva que valoriza os aspectos das tradições orais. Um dos pontos importantes de sua carreira é a exposição de seus bordados no Museu do Louvre, em Paris, no ano de 1964. Vale relembrar que os bordados em juta fazem parte de uma técnica têxtil de arte produzida e elaborada por mulheres no Chile, surgida em Ilha Negra e disseminada por Violeta Parra em sua ambição de transformar e mudar o lugar da arte popular. Sua natureza, então, que se refere diretamente a uma arte realizada por mulheres, além de demonstrar seu caráter de resistência, se aproxima da característica múltipla que a própria cantautora afirma em suas entrevistas, dizendo que, abre aspas, os bordados são como canções que se pintam, fecha aspas. A proposta de analisar o oral e o performático, desde a noção de um conceito amplo de literatura, se relaciona com uma busca em dimensionar a literatura mais além do que está escrito. É uma tentativa em reconhecer a poesia oral como parte também da literatura universal. José Antequera, em seu livro Oralidade e Difusão Poética na Nova Canção Latino-Americana, de 2008, ressalta, abre citação, neste sentido, a canção como gênero literário, que cumpre a função social em relação estreita com os elementos estruturais que a conformam, é a manifestação desse processo evolutivo da literatura como sistema em constante transformação que contradiz as restrições canônicas impostas por fatores críticos que a relacionam unicamente ao plano da escrita. Frente a esta visão restringida da literatura, se contrapõe aqui, através de um cânone e corpos críticos, elabora uma noção que inclui, apesar de outros fatores, o plano oral da difusão literária como valor intrínseco, constitutivo de um processo literário em evolução. Fim da citação. Portanto, foi feita análise das 5 canções escolhidas da artista que demonstram expressar um caráter crítico quanto à tensão política que pairava na época, antecedente à ditadura militar chilena. Refletido nos versos da artista a falta de confiança que se estabelece entre povo e poder, a partir do conceito de imagem que se refere Sara Rojo no livro Crítica Latino-Americana de Teatro e Cinema, Imagem, de 2012. Abre citação. Os processos de análise e processamentos das imagens estão em um terreno de deslocamento determinado pelo espaço, tempo, estruturas simbólicas, bem como pela capacidade imaginativa de enunciadores e receptores específicos de cada obra em questão. Esses processos não podem ser entendidos apenas a partir das relações de causa e efeito, sem incorporar a maneira pela qual as imagens foram produzidas, as delimitações dentro das quais surgem, as simultaneidades e rupturas que estabelecem. Fim da citação. As análises das canções buscam evidenciar tais manifestações em sua música através das imagens que a artista nos apresenta, fruto dos aspectos literários de suas obras, além do ritmo que as caracterizam. Os instrumentos mapuche que Violeta traz são uma referência importante para que se reconheça o papel que a artista desempenha na sociedade da época, buscando tirar a arte dos povos originários e a arte feita nos campos do lugar de marginalização social. O recorrido que faz a artista pelo Chile em busca do imaginário coletivo que se apresenta nesta parte da sociedade é um fato que podemos reconhecer até os dias atuais como célebre e simbólico de resistência. A marginalização dos povos originários há tantos séculos e do povo camponês ainda segue sendo um ponto conflitivo não apenas no Chile, mas em toda a América Latina. A arte de Violeta Parra demonstra ser importante e valiosa nos dias de hoje, justamente pela importância que tem sua voz em nome de uma causa territorial e cultural. Não posso deixar de mencionar aqui que alguns dias antes da defesa da monografia, no dia 14 de novembro de 2018, foi assassinado pela polícia chilena Camilo Catrillanca, uma das lideranças mapuche, que na época tinha 24 anos, causando diversos protestos ao longo do país contra a violência policial e contra a violência ao povo mapuche no país. Como reflexo do mundo em que vivemos, Violeta declara em sua canção Arauco tiene una pena, de 1962, abre aspas, Arauco tem uma pena, mais negra que seu manto. Já não são os espanhóis quem os faz chorar. Hoje são os próprios chilenos quem tira-lhes o pão. Levante-se, Pailauan. Bom, esse é o fim do meu texto. Eu vou mostrar para vocês aqui nos slides alguns dos bordados que ela produziu em vida.
E esses bordados estão todos no site do Museu Violeta Parra, que é um museu que existe em Santiago do Chile. Eu vou só passar assim um pouco mais lentamente para que vocês possam analisar algumas das imagens. Esse foi a capa da exposição dela no Museu do Louvre, em 64. E essa é a referência de onde eu peguei as imagens. É isso, muito obrigada. A gente tem aqui uma pergunta da Flávia Regina, que pergunta para a Ana Isabel, que ela gostaria de saber sobre a sua motivação em pesquisar sobre a Carolina e sobre seus questionamentos a respeito da visibilidade da mulher negra na escrita. A primeira pergunta é sobre a minha motivação para pesquisar sobre Carolina. Isso. Foi justamente o que eu disse. Quando eu cheguei na faculdade de letras e me deparei com uma quantidade enorme de autores brancos, eu me perguntei por que nenhum deles se parecia comigo e se pessoas negras não escreviam. Então, a partir desse momento, eu fui pesquisar sobre pessoas negras e me encontrei com uma infinidade de autores e autoras negras, e a Carolina, ela me chamou muito a atenção. Então, eu comecei a ler, e em determinado momento, eu percebi que eu precisava criar algo para dar visibilidade, mais visibilidade. Se eu tinha que desenvolver alguma pesquisa na faculdade, tinha que ser sobre a Carolina, porque a obra dela me fascina, a forma como ela se colocava no mundo, mesmo sem tanto estudo, tantas coisas assim, é fantástica. Isso me fascinou. E eu tive identificação. Tem uma outra pergunta, né? Também. Sobre os teus questionamentos a respeito da visibilidade da mulher negra na escrita. Então, uma das grandes questões também é que eu vi a minha vida toda, eu leio desde muito cedo, e eu vi sempre as pessoas retratando pessoas negras, mas nunca com as pessoas negras contando sobre elas mesmas. Então, principalmente no caso das mulheres, eu sempre vi falarem de mulheres negras, os livros que eu lia sempre falavam sobre mulheres negras, mas isso não era suficiente, porque não tinha uma representatividade completa. Era só uma representação do que imaginavam ser uma mulher negra. Foi nesse momento que eu entendi que existe essa questão do apagamento e da representação. Coloca lá para... Vamos dar uma desligada, gente, rapidinho no áudio, para ficar legal com as comunicadoras responderem os questionamentos, por favor. Obrigada. Aí tem um questionamento agora do Felipe, eu acho que é com você também, Ana, que ele quer saber como se pode explicar tanta consciência de classe, de gênero, racial na Carolina, presente na Quarto de Despejo. Essa pergunta, ela é uma pergunta que eu poderia levar horas respondendo ela, mas eu acredito que a Carolina, ela não estava falando sobre outra pessoa, era a vivência dela. O Quarto de Despejo é uma reunião de diários dela. Então, essa consciência foi desenvolvida através da vivência dela e das leituras que ela realizou. Então, essa construção carolina é toda baseada em boas leituras, que ela tirou as partes que ela considerou boa, ampliou uma visão de mundo em que ela percebeu o lugar dela, ela percebeu qual papel ela ocupava ali. Então, a partir da escrita, o que é fantástico, ela
teve essa possibilidade de mudar o caminho que ela não considerava ideal para ela. Então, a vivência dela é um fator primordial e essa qualidade leitora dela também é outra característica, para ela ter tanta noção do que acontecia. E acho que é nosso papel hoje, ao ler Carolina de Jesus e tantas outras escritoras negras, não somente ler como algo qualquer, mas entender que aquilo dali é sobre a vivência, é sobre uma escrita testemunhal, entender que aquilo dali faz parte da vida de muita gente. E aquilo dali, para mim, por exemplo, em alguns aspectos, é uma questão de identificação. Então, não é só um livro, é um diário. Tem essa característica diferente. Essa aí também. Ok. A Jéssica parabeniza as nossas comunicadoras de hoje, né, por trazer as suas pesquisas e enriquecer com os conhecimentos, né? E em seguida ela se dirige para você, Isabel, Ana, que ela gostaria de saber como a tua pesquisa revolucionou a tua própria história. Eu acho que eu consigo me enxergar no espaço que eu vivo hoje. E a partir disso eu consigo fazer as minhas próprias movimentações. Desde cedo, com muita representação branca, com muita visibilidade, que eu não me identificava. A minha pesquisa fez eu me identificar e ocupar um lugar que é meu, que faz parte da minha história. Por isso que hoje a minha escrita, inclusive, é uma escrita diferente. Eu tenho referências e referências que se parecem comigo. Isso é importantíssimo. Ok. A Gabriele parabeniza também a todas as nossas comunicadoras. E ela quer saber também de você, Ana, se a sua pesquisa e apresentação, quer dizer, aliás, afirma que a tua pesquisa e a tua apresentação foram divinas, e ela quer saber se você ainda vai continuar fazendo pesquisas e artigos sobre a Carolina de Jesus. Então, eu tenho esse artigo escrito e eu pretendo trabalhar em cima dele agora com a orientação da professora Irma, e eu pretendo continuar nessa pesquisa da Carolina de Jesus, porque ela tem muita, muita coisa boa que precisa ser mostrada, que precisa ser conhecida. A Jéssica parabeniza a Mana por trazer a tua pesquisa e faz um questionamento. Você acredita nesse papel da arte e educação para com a sociedade? Olha, eu acredito 100%, eu acho que a arte e a educação andam totalmente juntas, né, especialmente pelo papel da arte de fazer pessoas políticas, né, eu acho que o meu trabalho e o da Ana Isabel mostram muito isso, assim, como a gente, tanto para consumir arte quanto para produzir arte, a gente tem que ser crítico, né, a gente se torna crítico, a gente se torna ativo nesse sentido de analisar as coisas criticamente, né, que acontece na sociedade. E eu acredito 100%, eu acho que uma arte que não tá para educação e uma educação que não tá para arte não são tão válidas assim. Tá. Por enquanto, os questionamentos via chat deram uma paradinha, mas eu tenho assim, não é um questionamento, eu queria falar, assim, direcionar essa minha ânsia de saber assim, Glória, essa inclusão também não é uma exclusão quando a gente trata justamente da escola pública? O que tu achas disso? Glória, tem que ligar o teu áudio, a gente não está te ouvindo. Alô? Ouvindo agora? Agora bem, legal. Sim. Então, de acordo com as leituras que venho fazendo, né, alguns autores eles são a favor da inclusão, né, pela essa questão do aluno surdo ter que aprender a segunda língua para se comunicar através da produção escrita, né, já visto que ele não vai usar a oralidade, né, mas ele vai produzir textos escritos para ele participar da sociedade dessa forma, né, então alguns autores eles são a favor dessa inclusão, né, para ter um envolvimento com os ouvintes, e outros autores, eles não são a favor dessa inclusão, tanto que já está em estudo, né, a perspectiva do bilinguismo,
a perspectiva de se colocar os alunos surdos em escolas bilíngues, né, para que eles aprendam, né, mais, não só a Libras, né, que é a sua língua materna, mas também o português, porque através do português eles vão aprender outras disciplinas, né, vão ter que ler, escrever. Então, assim, há autores que são a favor dessa inclusão, né, pelo fato da língua majoritária, né, como alguns dizem, né, se sobrepor, e outros autores que não são a favor dessa perspectiva, né, acho que o aluno surdo, ele tem que ficar numa escola bilíngue, né, com outros surdos, para desenvolverem melhor as suas habilidades, né, de aprender a ler, a escrever, tanto a Libras quanto a língua portuguesa como segunda língua. Uhum. Porque a gente, como professor da Secretaria de Educação, a gente sabe que a realidade é bem diferente, né? Não, sim, como eu falei na minha motivação, né, porque, de uma aluna surda. Justamente. Uhum. Porque a gente sabe que tem que ter essa inclusão, né? Que na escola pública teria que ter esse intérprete para ajudar, auxiliar o professor, e nas escolas tem, na secretaria, assim, se a gente procurar pelos distritos de educação, vão falar sobre as salas de recurso. Mas a gente sabe que é muito complicado quando se trata justamente dessa sala de recurso e da quantidade de intérpretes para ajudar o professor no ensino regular. Porque quando se fala em inclusão, não é assim, a gente incluir o aluno no ensino regular ali. Então, a gente sabe que é complicado, né? Essa Porque visão de inclusão. não é só colocar o aluno lá na sala de aula, né? Não é só colocar isso. Tem a questão na verdade, assim, essa questão da inclusão, ela passa por uma questão ela vai um pouco acima de nós, né, que são as políticas públicas. Formação para os professores, formação para a escola como um todo, porque todos têm que acolher a pessoa com deficiência, né, vamos dizer assim, né, que quando se fala em inclusão, né, não é só o aluno surdo, né, há outros alunos também ali envolvidos. Então, assim, tem que ter formação para a escola como um todo, gestores, pedagogos, professores, e essa formação, de acordo com alguns atores da área de educação, eles dizem que tem que ser uma formação contínua, não é só uma formação para aquele momento, para aquele semestre, tem que ser contínua, porque com a democratização do ensino, as escolas sempre vão receber vamos dizer assim, esse aluno peculiar, esse aluno diferente, que não é tão diferente assim, né? Porque todos nós somos diferentes, nós não somos iguais. Então, passa pela questão da política pública, a questão da formação como um todo, mas como você comentou, né? Nós sabemos que na lei, né? Nós temos as leis que vieram, né? Para amparar esse tipo de aluno, né, que são desdobramentos da Constituição, mas, assim, tem muita coisa, né, que eu estou estudando, que eu estou lendo ainda, com relação à questão das leis, né, que vão amparar a pessoa da educação especial, a questão de amparar o aluno, né, mas, assim, é muita coisa na lei, mas na prática é um pouco mais paulatino, é mais difícil, é mais devagar. Ainda tem uma questão também aqui da professora Alcione, se eu não me engano, em relação ao ensino de língua portuguesa para os surdos. Quais são os aspectos mais significativos que devem ser levados nesse processo? Como eu falei um pouquinho, né, da questão eu trouxe duas autoras, né, Medeiros e Grafes, Salles, tem outros autores, tem muitos autores, Quadros, né, que é da área da educação de surdos, então elas propõem, né, vou dizer assim, elas propõem um ensino para aluno surdo baseado em textos, né, em temáticas, baseado em textos contextualizados, porque esses textos contextualizados, eles vão significar para o aluno, né, eles vão mostrar, vamos dizer assim, o que está acontecendo, a situação, porque assim, o aluno surdo, ele é muito visual, então, a questão também de se levar em consideração, né, quando vai
mediar os conteúdos, quando se tem um aluno surdo em sala, né? A questão visual ela é muito importante, né? Por exemplo, no caso de um professor, se ele for usar, sei lá, o slide, né? Colocar muitas imagens, né? Para contextualizar, então escrever no quadro, né? Que como nós somos professores, né? Com essa correria, o cotidiano, eu digo isso por mim, né? A gente acaba trazendo para a sala, né, texto para os alunos, a gente usa o livro didático e nós não temos mais aquele costume de usar o quadro, né, eu vejo isso com os meus colegas e comigo mesmo, aquele costume de usar o quadro para fazer anotações, fazer alguma observação, e isso é importante para o aluno surdo, né, porque ele é muito visual, eles são muito perceptivos, eles observam tudo, né, então, assim, esses autores propõem, né, fazer o ensino através de texto, através da leitura de texto, né, texto significativo, textos que vão realmente ajudá-los a desenvolver uma competência comunicativa. Ok. Espera aí um pouquinho que eu me perdi. Obrigada, Glória. A gente sabe que é um tema muito importante, que dá muito, como diz aqui, muito panos para as mangas, né? A Rafaela parabeniza a todos pelas apresentações, que ela gostaria de ouvir um pouco mais da pesquisa da Maria Alice, e ela gostaria de saber como você percebeu, Alice, essa regularidade enunciativa com relação ao seu corpus, às suas análises. Se você considera que se rememoram os discursos das diferentes vozes que você analisa por meio da materialidade do jornal, como corpus. Boa tarde. Boa. Professora Rafaela? Pergunta? É professora? Eu não sei como me dirigir. É aluna. Aluna, tá. A Rafaela. Rafaela Cláudia. Eu não analisei ainda todo o corpus, porque apesar de parecer assim pouco, são 23 matérias, mas ele é bem grande e a gente analisa enunciado por enunciado. Então, assim, eu posso comentar um pouco mais sobre o tópico que eu analisei, que é sobre a violência policial no Brasil. E aí o jornal vem trazer 3 notícias de 3 mães que perderam seus filhos em épocas diferentes, 2015, 2018 e 2019. E aí, nessas notícias, apesar de terem sido feitas por jornalistas diferentes, cada uma é de um jornalista, se não me engano, ela tem, sim, várias recorrências, várias, assim, irregularidades, mas eu não consigo afirmar ainda sobre todo o corpus, né? Assim, o que eu posso dizer de conclusão sobre essas recorrências? Ele se posiciona, o jornal se posiciona a favor da vítima, e aí ele traz a voz da vítima na citação direta, como voz de autoridade, na maioria das vezes para contrapor o discurso da polícia ou o discurso do governo. Tem uma matéria que ele traz o discurso do governador Wilson Witzel, na época, né? Eu acho que ele ainda é governador, mas a matéria, acho que de 2018. E aí ele traz a voz da vítima, aproveita para fazer essas críticas ao poder público, às instituições policiais. Então, ele toma a voz da vítima como verdade e se posiciona a favor. O que eu não vi foi discussões sobre raça, sobre classe. Ele dá bastante voz à fala da mulher, à perspectiva da mulher, tanto que não tem pais falando sobre, são só mães, apesar de nem todas serem mães solteiras. Mas, assim, no geral, o que eu percebi é que eles têm ainda uma perspectiva muito da classe dominante. Por se tratar de jornalistas, né, que têm uma condição de vida um pouco melhor, então eu acho que eles ainda têm muita perspectiva da classe dominante. Por exemplo, tem uma matéria sobre feminicídio, que a principal, assim, o destaque desse tópico feminicídio é a mulher branca de classe média, que foi a Elaine Caparrós, que foi, né, quase morta pelo seu companheiro mais jovem, né, de 27 anos, se não me engano, ela tem uns 50. Então, é essa matéria de capa deles sobre feminicídio. Eles não
não parece assim que eles discutem muito diariamente, que a gente sabe que acontece muito qual é a maiores vítimas, né? São aquelas mulheres mais pobres que vivem com seus maridos e tudo, então eu ainda não vi muito a respeito disso. Então, eles não discutem muito essa questão de raça, de classe, então a perspectiva deles é mais da classe dominante. Mas, assim, eles não... Acho que é uma outra pergunta que eu acabei lendo, que você vai fazer, sobre o patriarcado, né, patriarcalismo. Eles não se posicionam muito nesse sentido, não, porque eles são a favor do feminismo, né, então eles se posicionam a favor, mas dessa perspectiva da classe dominante, pessoas de classe média, pessoas brancas, ainda assim. Apesar de eles serem progressistas, eu vou a isso. Não sei se eu respondi, se eu tiver respondido por nada. Vamos lá ver os colegas. Da Erciline, ela parabeniza a todos os colegas pelos trabalhos, ela vê força, luta, amor, doação, e ela quer saber o ensino da língua portuguesa para surdos, quais são os encaminhamentos necessários para a formação continuada? Olha, como eu disse, né, minha pesquisa é uma pesquisa em curso, né, eu ainda estou fazendo levantamento da fundamentação teórica. A minha metodologia, provavelmente, ela vai ter que ser modificada por esse contexto da pandemia, né. Ontem eu estive em reunião com a minha professora, com a minha orientadora, a professora Grace, né. Então, por conta dessa situação, porque, assim, a princípio, eu iria para a sala de aula para fazer a coleta de dados, né, e aí eu vou ter que modificar para poder chegar na questão dos encaminhamentos para a formação contínua, né. Então, como eu não tenho ainda uma pesquisa em curso, né, eu não tenho ainda minha coleta de dados, né, porque da coleta de dados é que viram os desdobramentos para as considerações finais e a questão de encaminhamentos para a formação contínua, né, no caso, eu vejo assim, né. Então, como eu não tenho ainda esses dados, eu não tenho ainda encaminhamento com relação à questão da formação, né, da formação contínua para os professores, né, vamos dizer assim. Não sei se respondi. Respondeu sim. Eu acho que não tem mais questionamentos, né? Eu acho que a gente já encerra a pergunta. Vocês querem comentar alguma coisa, dizer alguma coisa? As nossas comunicadoras. Essa atividade é prazerosa, né? Porque a gente pode ouvir vocês e, ao mesmo tempo, aprimorar o conhecimento da gente, porque são temas diferentes, de abordagens diferentes, justamente em percurso ainda, né? Na pesquisa. Aqui encerramos nossa rodada de comunicação de hoje e convidamos a todos para estarmos novamente juntos na próxima semana, desta feita com a segunda rodada de palestras. Sucesso para todos e até a próxima. Muito obrigada pela oportunidade de apresentar. Obrigada, meninas. Boa tarde a todos. Obrigada também, boa tarde a todos.